De volta com o nosso programa, último bloco. O tema hoje que você deve estar curtindo barbaridade são os pássaros. Não apenas aqui, da nossa cidade, da região, mas do mundo inteiro, sendo que o Brasil é um dos destaques, né? A nível internacional, e a nossa região é outro destaque. Joinville é uma das cidades com o maior número de espécies. É isso? Sim, sim. Um grande atrativo para as pessoas, né? Muito bem. E agora está na Câmara de Vereadores um projeto para se escolher a ave símbolo de Joinville. Isso. São 4 espécies. São 4 espécies. Então, é uma votação pública, né? Uma consulta pública, na realidade, e isso tem que se transformar em lei para que a gente tenha, de fato, assim como a gente tem, né, a flor símbolo, né? E qual a importância disso, né? É um processo de educação, né? Então, a proteção do meio ambiente, que é uma das nossas causas, é um processo de educação. Então, a gente tendo um símbolo, a gente pode se referenciar a esse símbolo e conseguir trazer a atenção das pessoas para isso, né? Então, nós temos 4 espécies que estão na disputa e as pessoas já tiveram a votação, enfim, né? As pessoas participaram, então não é você que vai escolher, não é você, é foi a população. que foi lá num aplicativo, entrou no site e votou. Isso. Quais são os 4 pássaros? Nós temos o tangará, o beija-flor tesoura, a surucuá e a saíra sapucaia, né? E Tu votas em quem? Pode dizer. Já está tudo registrado mesmo? Eu voto no tangará. E tu? No beija-flor. Muito bem. Eu já escolhi, mas não vou falar, porque senão vou brigar com todos os outros. Vale lembrar que assim, a ideia é que a espécie escolhida não se repita em outros municípios. Por exemplo, um questionamento que já fizeram bastante pra gente, por que não escolher o guará como símbolo de Joinville? Porque, na verdade, está no Brasil inteiro. Também, mas Guaratuba, né, foi... a ave símbolo de Guaratuba é o guará. Eles votaram antes lá e escolheram. Então, como o Guaratuba está muito próximo, a gente não Você vai ver nessas fotos aí, perceba que tem uma ave que tem as cores de Joinville. Sim. Exato. Foi um dos critérios que a gente adotou para recomendar as aves. Qual é a ave? O tangará. Isso. O tangará. E eu acho que eu já dei a dica do qual foi também a minha preferência. Inclusive um segundo nome do tangará, ele é o tangará dançador. Porque ele dança, a fêmea fica olhando os machos dançarem para ela, entendeu? Então também tem uma relação com a cidade, né? Com o festival de dança. Bacana. Então a gente busca, eu acho que todos têm pássaro e dança. Todos têm uma relação com Joinville. A ideia é que a gente tentou aí... O próprio Beija-Flor, né? A Cidade das Flores. Então tem uma relação com outros temas da cidade. Até porque o Beija-Flor tem um monte de espécies. Tem várias espécies. Tem um monte de espécies e a gente tem em Joinville registrado 16 espécies diferentes. Só aqui? Só em Joinville. Aí uma informação que geralmente as pessoas ficam surpresas, né? O Brasil tem em torno de 50 mil observadores registrados no Que é o IPA. caso de vocês, que está tudo certinho no que clube. vai lá e que faz registro periodicamente. Os Estados Unidos estima-se em milhões. Milhões de observadores. É muito representativo. Milhões de observadores. E eles não têm a quantidade de pássaros que nós temos Esse é aqui. o ponto que eu ia falar. Segundo a National Geographic, os Estados Unidos têm em torno de 800 espécies. Joinville tem 487. Joinville. Só Joinville. Só Joinville. Vale a metade dos Estados Unidos inteira. 60%. Mais até. Mais da metade. 60%. Mais da metade. Só Joinville. Então, assim, uma oportunidade que a gente tem que valorizar e conhecer acima de tudo, porque é única, né? É um espetáculo. E aí, qual é o próximo passo? Já existe um novo desafio no mundo? Como é que vocês podem ampliar ainda mais esse hobby ou essa atividade profissional? Como você disse que já existem guias. Tem alguma coisa que está surgindo como tendência ou não? Eu acho que a gente tem que pensar localmente primeiro, né? É muito importante a gente, como tem essa oportunidade de ter esse conhecimento, né? E ainda mais o Grows aqui com um conhecimento técnico, a gente contribuir com a cidade, né? Trazer esse conhecimento para a cidade e transformar isso numa oportunidade para a cidade. Então, o próximo passo nosso como COA é sempre na direção de proteger o meio ambiente, mas usar a própria força econômica para isso. Então, trazer turistas para Joinville para ver as aves e isso gerar empregos,
alavancar a indústria de serviços, hotelaria e assim Nós não por diante. falamos de um tema importante, que eu vou deixar como uma última pergunta, porque a gente vai depois circular aqui um pouquinho para mostrar o Caieiras, que a gente falou no início. Eu falei, olha, é tão bonito com esse tal, as pessoas quase não conhecem, mas eu não vou mostrar, capaz. Aí tem a questão dos pássaros que correm o risco de extinção, aqueles que estão quase lá, e obviamente os outros que ainda têm uma quantidade tranquila, né, de manter a espécie. Nós temos uma lista dessas aves que correm o risco de extinção, estão próximo disso? Sim. Santa Catarina tem uma lista, não são todos os estados que têm, infelizmente. Existe uma lista nacional e existe uma lista estadual. Santa Catarina recentemente revisou a lista, porque a lista tem que ser revisada, afinal de contas, porque a espécie pode piorar ou pode estar numa condição melhor. Então existe uma lista, eu não lembro agora com precisão, mas só das aves é mais de 50 espécies em riscos de extinção. Várias são encontradas ainda em Joinville. Então, realmente são espécies que chamam a atenção, que são cada vez mais difíceis de ser observadas. E tem como fazer um trabalho de tentar recuperar esta população? Existe alguma instituição, alguma entidade, algum lugar que trabalhe com isso? A gente não vai ter alguém específico para fazer esse trabalho, mas muitas vezes a universidade tem trabalhos de projetos de pesquisas que seguem essa linha. A gente tem que lembrar que é sempre muito mais caro e muito mais trabalhoso você fazer com que essa espécie retorne. Sim. Então é muito mais vantajoso, muito mais barato, com certeza, você proteger o local que ela já ocorre, para garantir que ela se mantenha lá. E para a gente aqui, a gente tem várias situações, porque muitas dessas espécies que estão ameaçadas é o alvo de muitos observadores, que inclusive vêm de fora, para ver, aquele bicho é muito raro, né? É difícil de ver, então para nós é muito importante que ele se mantenha vivo, né? Então a gente tem aqui dentro da ideia do COA também, né? A gente já comentou, proteger áreas para que essas espécies... Por que o pardal sumiu? Na minha infância, o pardal, tu olhava fio. Olha, eu não sei se sumiu. A gente não tem dados de... Mas não tem, eu não vejo mais pardal como eu via na minha infância. O que acontece, por exemplo, os canários da terra, né? Você tem regiões em que a população reduziu muito, mas muitas vezes relacionadas à captura. Então existe pardal. Existe, sim. Eu acho que é muito comum na cidade. O pardal foi trazido pelos portugueses, né? Uma espécie exótica. Tem também a questão de as pessoas, muitas, fazerem comedouros em casa, né? Isso é bom ou isso é ruim? Essa é uma discussão também que pode ser longa, né? Assim, de maneira geral de maneira geral é positivo, né? Obviamente você tem que cuidar com a qualidade daquilo que você utiliza. Por exemplo, os bebedouros de beija-flor, né? A gente escuta de casos em que a higiene não é adequada, às vezes o líquido fermenta, pode causar a morte do beija-flor, né? Então, é importante fazer tudo isso dentro de um padrão bom aí de higiene, enfim, de cuidado, né? Isso. Mas as pessoas, muitas colocam, né? Aquelas bandejinhas ali. Isso eu estou falando do centro da cidade. Eu não estou falando, né, aqui nessa região. A gente entende assim que a oferta demais de alimento não é muito boa, porque muitas vezes as espécies ficam tão concentradas em comer lá que não fazem mais nada, né? Porque afinal de contas a alimentação para esses bichos é necessária para sobreviver, né? Agora, uma disponibilidade de um alimento ali, eventual, pequenas porções, com frutas frescas, como a gente, né? Eu acho que isso é muito positivo, porque na verdade isso também é uma forma de as pessoas se aproximarem da natureza, reconhecer a diversidade que tem. A gente sabe que Joinville ainda tem muitas áreas verdes próximas do centro, então não é raro você botar um comedor na sacada do prédio lá e os bichos virem. Então eu acho que o efeito é muito mais positivo do que negativo. Mas com essas observações, esses cuidados, claro, com os critérios, o cara não vai poder ter uma área muito grande porque tem limitações às vezes do espaço, de insalubridade e, afinal de contas a gente já quer que os bichos se mantenham vivos, né? E não ao contrário. Alexandre, muito obrigado pela tua entrevista. Agradeço pela tua disponibilidade de vir até aqui, ter essa conversa extraordinária. Quero também te agradecer, Wellington, né, por ter nos proporcionado esse contato, essa descoberta. Muito obrigado. Muito obrigado. E como últimas imagens, eu vou dar essa caminhada, né, aqui no parque, como eu prometi. Tá certo? Vamos lá?